Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre CIPA. É uma alegria estar com vocês hoje, nesta tarde fria aqui no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, onde a gente está nesse momento, faz 8 graus. Você que está nos vendo, nos ouvindo, participando do nosso webinar, pode comentar com a gente, se quiser, como que está o tempo aí na sua cidade, se está aqui no Rio Grande do Sul, se está fora do estado, passando calor, ou se está como a gente, aqui passando frio de encasacada, mas a gente vai ter uma tarde de aquecer o nosso conhecimento sobre CIPA. É para isso que a gente está aqui hoje, então sejam todos muito, muito bem-vindos e estejam conosco. Pela próxima cerca de 1 hora, a gente vai estar aqui participando com vocês deste webinar. Quem está comigo aqui hoje para falar do nosso webinar para participar do nosso webinar sobre CIPA é a Franciele que é consultora aqui da Metadados, e ela vai tirar algumas dúvidas, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da legislação envolvendo a CIPA, e a gente vai também, então, depois apresentar algumas soluções para vocês conhecerem melhor, como que vocês podem melhorar a gestão da CIPA, torná-la mais fácil e mais tranquila. Ela é consultora de aplicação na Metadados, especialista em saúde e segurança do trabalho e em e-social, é graduada em gestão de pessoas, tem anos de experiência nessa área e também já foi professora em curso técnico sobre SST. Fran, agora sim, muito boa tarde. Agora sim, a gente faz ao vivo, é isso mesmo. Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, então, com vocês, né? Te agradeço aí a participação. Como a Flávia falou, então, aqui realmente está muito frio. Então, aí vocês vão comentar aí onde vocês estão. Se tem pessoal que está no calor, a gente vai ficar com um pouquinho de inveja. Mas é isso aí. Então, hoje vamos tentar esquentar. E esse assunto que sempre é muito polêmico, né, Flávia, que é a CIPA. Vamos falar um pouquinho, então, sobre esse assunto mais uma vez. Pois é, e vocês estão no nosso webinar, nossa palestra online aqui da Metadados, que é próxima, completa, está em sintonia com você. A gente trabalha para o RH, né? A gente quer fazer com que o RH tenha uma vida mais tranquila, tenha uma vida mais ágil ali na sua rotina e tenha também mais facilidade para cumprir com as obrigações do departamento pessoal, da área de gestão de pessoas, aqui falando particularmente da área de SST, que a gente sabe que é tão importante, muito normatizada, tem muitas questões para serem tratadas. A Metadados tem, então, toda essa lista aqui de produtos que trabalha com o Flow, que é o que a gente vai apresentar hoje, principalmente para vocês, o Vibe, a Skill, Feedflex e Madu. Tudo isso está no escopo da Metadados, que é uma empresa com mais de 36 anos de mercado, atua nessa área da tecnologia para RH, tem mais de 300 colaboradores, todos qualificados para atender você muito bem. E tem também atendimento nacional, ou seja, a gente está em todo o país, por isso perguntamos se eventualmente vocês estão em algum lugar quentinho desse país, que a gente sabe que a maior parte do território brasileiro é quente o ano inteiro, mas aqui na Serra Gaúcha não é assim, gente, a gente sofre nesse período de inverno. E aí sim, a gente vai falar sobre como melhorar a gestão da CIPA, como manter a conformidade com a legislação, e esse é o tema do nosso webinar. Mais uma vez, então, sejam bem-vindos e fiquem conosco pelos próximos minutos, cerca de 1 hora. Para a gente começar, quais são as principais funções da CIPA? Explica para a gente. Então, assim, é referente à CIPA, né? Muitas pessoas têm dúvidas, né? E quais que são as funções na prática? O que a CIPA realmente precisa fazer no seu dia a dia? Tanto de acordo com a ANR, quanto na prática mesmo. Então, assim, a CIPA tem esse papel de verificar, então, situações de riscos, acompanhar a identificação dos perigos, dos riscos e também referente às medidas preventivas da empresa, né? Realmente, se a empresa está realizando as ações de acordo lá com o nosso documento. Também, o papel da CIPA é propor essas medidas de prevenção. Além disso, planejar ações de conscientização, como, por exemplo, a CIPAT, né? Então, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, adotar medidas para prevenção e combate ao assédio sexual ou assédio moral, né, Flávia? Então, essa é uma novidade aí, então, referente à CIPA, que vem a uma legislação nova, onde atribui, então, essa outra função da CIPA, né? Então, isso é bem importante as empresas estarem atualizadas com a legislação. E é importante porque tem também indicativos de que há um problema muito grande nas empresas
empresas em relação à saúde mental dos colaboradores. Então, essa adição da questão do assédio sexual e moral, ela vem nesse sentido também, né? Como uma forma de tentar diminuir esse sofrimento emocional que as pessoas têm tido em função do trabalho. Então é importante a gente salientar que está para além daqueles riscos mais comuns que a gente conhece historicamente, a atuação importante da CIPA e de toda a área de SSP da empresa, agora tem essa adição, então. Exatamente, é isso mesmo. Na verdade, a preocupação das empresas nesse requisito está cada vez maior. Por quê? Porque a gente está tendo muito mais problemas relacionados a questões psicossociais. Então, a gente precisa ter essa preocupação, essa visão para esse lado também, né? E aí essa legislação ela prevê que então a gente precisa ter um canal de comunicação sobre esse assunto, né? Que onde o funcionário realmente tenha uma segurança na hora de fazer esse tipo de denúncia, enfim, né? Então, o funcionário tem que estar seguro também. Mas sim, é um assunto bem importante que as empresas, independente de empresas pequenas, médias ou grandes, têm que se atentar muito. Isso aí. Bom, e aí, quando que uma empresa tem que constituir CIPA? Nem todas têm que constituir, mas quando é obrigatório, qual é a numeração, né? O número de pessoas, de funcionários ali, para que se obrigue ter CIPA na empresa? Isso aí. Então, assim, realmente, nem todas as empresas têm essa necessidade de constituir CIPA. Então, esse dimensionamento, ele consta lá no quadro 1 da NR5, onde empresas de grau de risco 1 ou 2 precisa constituir a partir de 30 funcionários e empresas de grau de risco 3 ou 4 acima de 20 colaboradores, né? Então, precisa ter a CIPA constituída. Porém, a gente sabe que mesmo que não tenha a necessidade de ter ela constituída, então não ter os eleitos, os indicados, né? Enfim, a gente precisa obrigatoriamente ter um indicado. Então, essa pessoa ela vai ser o representante da CIPA, vai passar por todo o treinamento e também, de acordo com a necessidade da empresa, vai fazer todas aquelas funções que nós comentamos anteriormente. Então, ele tem também as mesmas obrigações, mesmo que não tenha a CIPA constituída, precisa também ter as responsabilidades se fosse uma CIPA constituída. Então, é bem importante quando a empresa verificar, a gente teve uma atualização recente, então, acredito que foi 2023 que nós tivemos a atualização da INR, onde mudou o dimensionamento, ele diminuiu, então, o pessoal já deve ter esse conhecimento, mas antes continua sendo pelo CNAE, mas o dimensionamento ele mudou, era um quadro diferenciado, e aí diminuiu um pouquinho a quantidade de funcionários, então, que precisa constituir a CIPA. Mas é bem importante a gente estar sempre atualizando, até porque é muito volátil essa questão de quantidade de funcionários. Então, esse ano eu tenho uma quantidade, talvez ano que vem eu tenha outra quantidade. Então, fazer essa gestão de quantidade de funcionários para que a gente consiga dimensionar de acordo com a necessidade é bem importante. E aí ter uma ferramenta que auxilie também isso é bem legal, né? Hoje em dia, até porque o nosso dia é muito corrido, né? Então, se a ferramenta a gente auxilia na quantidade, principalmente na quantidade de funcionários, facilita também aí no dimensionamento. Pois é, a gente vai falar mais sobre isso, apresentar a ferramenta para vocês, então, aqui ao longo da nossa palestra, o nosso web. Então, fiquem com a gente, que daqui a pouco também vocês vão saber como fazer melhor esse gerenciamento, como que nós também podemos ajudar você. Mas, por enquanto, a gente ainda vai repassar algumas questões de legislação, porque isso é muito importante. É importante que o RH, que a área de SST estejam atentos a todas essas questões legais, porque realmente existem muitas normas envolvendo a CIPA. Por exemplo, Fran, quem que compõe a CIPA? Então, assim, para ser participante da CIPA, pode ser qualquer colaborador que seja CLT, né? Então, nós não temos nenhum tipo de restrição aí na participação. A norma é muito clara, até porque a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito relacionado, então, à CIPA, além de nós precisarmos, depois também mais à frente a gente vai falar, mas divulgar quando que inicia o processo eleitoral e quando que inicia o processo de inscrição para todos os colaboradores sem distinção nenhuma. Então, qualquer colaborador CLT pode, então, estar participando da CIPA, tanto se candidatando para ser eleito ou então também ser indicado aí pelo empregador. E aí a CIPA também, né, ela é constituída aí pela metade dos integrantes, então, são indicados pela empresa
e metade é eleita aí pelos colaboradores. Assim ficam as duas partes ali representadas. E daí, para a escolha por parte dos colaboradores, tem eleições. Como a Franciele disse agora há pouco, qualquer pessoa pode se candidatar, ela precisa passar por um processo eleitoral para então fazer parte da CIPA. Como que funciona essa questão de eleições da CIPA? Isso, então, conforme eu comentei anteriormente, né, é muito importante que essa divulgação seja feita para todas as empresas. Pode ser por meio eletrônico, pode ser por meio de murais, então isso é a empresa que vai determinar, mas a divulgação ela tem que ser ampla, sem ter nenhum tipo de restrição de acesso, né, nessa divulgação aí dos editais. Então, como a gente já comentou, né, qualquer colaborador pode se inscrever sendo CLT. A eleição ela precisa ocorrer, então, num dia normal de trabalho. Então, vamos pensar, se uma empresa tem 3 turnos, né, então nós precisamos ter a votação durante os 3 turnos para que dê possibilidade de todos os colaboradores, então, poder fazer essa escolha, né, de votar. Como o voto não é obrigatório, a gente sabe que nem todos os colaboradores vão participar, mas a gente precisa dar igual oportunidade para que todos possam estar participando, então, das eleições. O voto, sim, ele tem que ser secreto, então isso é muito importante, né, é fundamental para que a gente consiga, então, realmente finalizar o processo eleitoral. Então, o voto é secreto e tem que ser por meio de votação segura. Então, essa questão da votação, a empresa tem que definir qual que é a melhor escolha para realizar, mas é fundamental que seja de forma segura esse processo, então, da votação. Pode ser por meio de urnas distribuídas pela empresa, pode ser de diversas maneiras. A escolha e o encaminhamento desse processo é por parte da empresa. Sim, sempre é uma escolha por parte da empresa, né? Já tem empresas que fazem aí por meio eletrônico, mas de qualquer forma, né, acredito que ainda a melhor opção seria mesmo aquela questão da cédula, por quê, né? Porque tu consegue fazer esse acompanhamento e sim, pode ser por meio de urnas espalhadas, mas é importante o acompanhamento, né? Sempre de quem faz parte da comissão eleitoral, porque como a CIPA também tem essa parte, esse processo obrigatório que tem que constituir a comissão eleitoral. Então, pode ser feito um acompanhamento. Acho que o mais importante é isso, né? Fazer esse acompanhamento sempre do processo eleitoral. A gente tem agora uma tela mostrando aqui também os prazos das eleições da CIPA. Quero que tu destrinche um pouco isso para o nosso público que está nos assistindo agora, mas também quero deixar uma dica aqui. Quem quiser pode fazer um print dessa tela, né? Aliás, está bem bonita aqui, um trabalho da a Mariana, mas também a gente tem um e-book sobre CIPA. E nesse e-book, esses prazos e muitas outras informações que você precisa para fazer uma boa gestão da CIPA estão lá, estão disponíveis nesse e-book. Daqui a pouco a gente vai colocar o link desse e-book aqui no chat para que vocês tenham acesso facilitado. A gente já colocou aqui o link de acesso ao nosso checklist, ou seja, é um documento em que você pode dar um check em cada etapa relacionada à CIPA que você cumpre na sua empresa. Você vai saber se está seguindo as regras da CIPA. Depois pode ir lá para seu conhecimento nesse e-book também. E além disso, a gente também tem um artigo em que a gente introduz um pouco esse assunto da CIPA. São materiais produzidos aqui pela Metadados, pela nossa equipe, em parceria com a Franciele. São, então, materiais muito importantes para você ter sempre à mão, sempre que quiser dar uma olhadinha em relação às normas da CIPA. Mas vamos dar continuidade aqui. Eleições da CIPA, os prazos. Então, essa questão do processo eleitoral, então, das eleições, é algo que é bem importante, né? Os profissionais, tanto de segurança do trabalho, quanto quando a empresa não constitui essa questão do SESMIT ou não tem somente um profissional que cuide dessa área, que é a realidade da maioria das nossas empresas, né? Então, nem todas as empresas são obrigadas a ter o técnico de segurança do trabalho e nem a constituir o SESMIT. Então, por esse motivo que é muito importante, né, mesmo que o profissional de RH não tenha tanto conhecimento na NR,
consiga até baixar esses artigos, esse material que a gente tem, Flávia, que tu estava comentando, porque é um resumo, né? Então, é um resumo e até para ver se tu está indo na direção correta. Então, ali, tu vai facilitar o teu entendimento, porque às vezes lá na INR a gente tem termos muito técnicos, né? Que talvez que quem não é da área não tenha a obrigação de saber, né? Realmente não vai saber todas as informações. Mas né, a gente conseguiu, então, fazer um material bem legal, onde a gente consegue falar, vamos dizer, com todos os tipos de público, né? Que é bem importante. Então, referente às eleições da CIPA, a gente tem prazos de acordo com a INR, onde é muito importante a gente seguir, porque a gente sabe que a CIPA é um dos itens que é bem fiscalizados nas empresas, então a gente precisa seguir à risca o que está lá na norma regulamentadora. Né? Então a gente precisa se atentar de iniciar o processo eleitoral, então formar lá a nossa comissão eleitoral, que é quando a gente já tem a CIPA constituída, então quem faz parte da nossa comissão eleitoral é o presidente e o vice-presidente. Se for a primeira vez, então, que a gente está realizando ali nossas eleições, enfim, da CIPA, aí pode ser indicado pela empresa quem faz parte da constituição lá da comissão eleitoral. E aí a gente precisa tentar, então, em 60 dias antes do encerramento do mandato, iniciar todo esse processo, né, o prazo para convocar as eleições, informar o sindicato, então, também, que a gente vai iniciar o processo eleitoral. A gente precisa, então, ter um mínimo prazo aí de 15 dias corridos para que o pessoal possa se inscrever, né? Então, é importante também que esse período que a pessoa se candidata, então, eu iniciei hoje meu processo eleitoral, vou ter no mínimo 15 dias corridos, lembrando que quem se candidata tem direito à estabilidade, então é bem importante fazer essa gestão, porque nesse período que está ocorrendo o processo eleitoral e a pessoa se candidatou até a votação, a pessoa tem, então, direito à estabilidade também. Então, esse controle é fundamental, porque se caso a gente tiver algum problema em fazer a rescisão desse funcionário, a gente vai ter problema lá na frente. Então, para realizar a questão do mandato, né? Então, para a realização da eleição. Então, tem que ser no mínimo 30 dias antes do término do mandato da CIPA. Então, por isso que é importante a gente acompanhar todos os prazos. E esse documento que a Flávia comentou do checklist também a gente consegue fazer esse acompanhamento, né? Bem importante. E a posse, então, né? Quando que vai ser a posse? Então, primeiro dia útil após o término do mandato anterior, né? Então, quando os novos membros, então, vão ser empossados. Então, não pode ser antes e nem depois, porque senão a empresa vai ficar vamos dizer, descoberta, né, do pessoal da CIPA. Então, tem que ter esse cuidado de quando que vai ser a posse, então, dos novos membros. E sabe, Fê, que isso é uma dificuldade que a gente encontra no nosso dia a dia, né, essa questão da documentação. Quando a gente começa a implantar, então, a parte de CIPA, aí a gente pede documentação, enfim, e o pessoal tem muita dificuldade de ver essas questões de datas, de acompanhar, de ter esse cuidado. Então, é por isso que eu sempre friso essa questão dos períodos, porque a gente sabe que a legislação ela é rígida e se for ter realmente uma fiscalização, como a Flávia comentou, nós estamos na Serra Gaúcha, aqui é uma região que ela é uma região industrial, né, é um polo metal mecânico e nós temos uma fiscalização muito rígida aqui na nossa região. Então a gente sempre tenta buscar passar o nosso conhecimento para que realmente o pessoal tenha mais cuidado, né, para não correr esse risco de ser fiscalizados. E se for fiscalizado, que estejam de acordo com a legislação. Então é bem importante esse cuidado aqui nos prazos. A gente fala de cuidado com a legislação, isso é muito importante, Fran, mas também a gente está falando da vida das pessoas, né? Então ela tem esse papel também de cuidar da saúde, da segurança das pessoas, para que tudo funcione bem e para que a empresa também funcione bem e adequadamente às necessidades que tem. Por exemplo, se houver algum problema ali de saúde e segurança do trabalho, a própria empresa que sai prejudicada, porque ela acaba perdendo alguém que está na sua produção, acaba perdendo a operação correta das coisas. Por isso que a CIPA também ela é tão importante. E aí, fizemos a eleição, tudo certo, né? Cumprimos os prazos, está tudo certinho. Como que são os mandatos da CIPA? Como que essas pessoas eleitas e indicadas vão exercer esse mandato? Perfeito, Flávia. Então, assim, o mandato da CIPA tem duração de 1 ano, então as eleições elas são feitas anuais. Nós temos a possibilidade de ter uma reeleição, e aqui a gente está falando de CIPA no geral, porque nós temos uma NR específica que tem um segmento, se eu não me engano, é agropecuária, essa questão, que daí
pode ser bianual, mas aqui a gente está falando mais direcionado mesmo para a NR geral, né? Então, assim, tem a possibilidade de uma reeleição. O presidente, então, obrigatoriamente tem que ser indicado pela empresa. O vice, ele é escolhido pelos membros da CIPA. E aí, o vice, eu tenho sempre esse questionamento, né, quando eu começo a iniciar minha implantação, que o pessoal diz, não, mas o vice tem que ser o que foi mais com mais votação, né? Quem teve mais votação. Não obrigatoriamente, porque lá na legislação não fala isso, tá? Então não tem uma determinação que lá a gente precisa que o vice seja o mais votado. Não, então pode ser realmente escolhido e tem que ser pelos membros da CIPA. Não é escolhido pela empresa, e sim por quem participa da CIPA, tanto pelos eleitos quanto pelos indicados. Então, quem faz essa escolha são os membros. O secretário, então, essa é uma novidade, então, quando foi reformulada agora a NR. Então, o secretário ele pode ser definido a cada reunião, não precisa ser um secretário fixo. Então, não tem problema nenhum de, nessa reunião quero que fulano seja, no próximo seja outra pessoa. E até porque também se fosse definido sempre o mesmo secretário, pode ser que essa pessoa não possa participar na próxima reunião. E aí ficaria descoberto, então, do secretário. E por esse motivo, acredito que foi um dos motivos que foi alterado a NR. Os suplentes, então, eles não são, de acordo com a NR, então não é obrigatório que os suplentes participem das reuniões. Quem define, então, quem tem essa definição mesmo é a própria empresa. Mas é muito comum, sabe, Flávia? Acho que até por essa questão que tu comentou, né? Quanto mais a gente tem que ter muito cuidado com a saúde e segurança dos funcionários, então quanto mais gente, melhor, né? Então é muito comum que os suplentes participem também, né, das reuniões. Muito bem. E também tem um prazo ali para se fazer o treinamento da CIPA, né? Porque tem toda uma etapa a ser cumprida em termos de capacitação dessas pessoas que são eleitas, e é bom que quem quiser concorrer também tem que saber que tem um treinamento, não é só chegar lá e fazer de qualquer maneira. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu soube que o pessoal ainda está comportadinho, está um pouco tímido, ainda não mandou muita pergunta para a gente a respeito dessa. Quero lembrar a todos que a gente está aberto, já está recebendo as suas perguntas, para responder depois mais para a reta final aqui da nossa palestra, as dúvidas que o nosso público tem a respeito de CIPA. Vamos lá, então, como que é o treinamento dos integrantes da CIPA? Isso aí, a gente aqui podia dar desculpa que tá com frio, né? Mas eu sei que tem o pessoal de todo o Brasil, então podem mandar as perguntas. Vai ser congelar os dedinhos que vamos ter falta de perguntas, né, gente? Por favor. Isso aí, se esquentar. Então, assim, o treinamento da CIPA ele tem que ser feito, né, até o dia da posse, então não pode ser feito depois, na verdade. E aí tem a questão do estudo, o que compõe, né, o treinamento da CIPA. Então, precisa ter estudo do ambiente, condições de trabalho e risco. Então, aqui o treinamento deve explicar como realizar esses estudos, né, como fazer, porque assim, vamos pensar, eu sou parte da CIPA, mas eu sou técnica de segurança, então eu tenho um pouco mais de conhecimento nessa área. Mas aí a Flávia se candidata e é eleita. E aí? Ela não sabe o que é. Agora sabe, né? Um pouquinho a gente estudou, né, Fran? Mas ainda teria muita coisa para aprender. Exatamente. Então aí não teria tanto conhecimento o que é NR, né? O que faz. Às vezes a pessoa se inscreve, tem aqui, vou me inscrever, e aí acaba sendo eleito. E aí não tem muita noção do que realmente, qual que é a importância de fazer parte da CIPA. A gente sabe que tem uma distorção aí na questão de quem se candidata ou de quem faz parte em função da estabilidade, mas a gente também sabe que tem muitos membros da CIPA que realmente realizam um trabalho efetivo, um trabalho que realmente é admirável, né? Então, a gente não pode simplesmente generalizar, porque faz parte da CIPA é porque quer estabilidade. Não, eu já vi muitas CIPAs que o pessoal realmente põe a mão na massa e trabalha. E claro que a gente entende que também depende bastante da empresa ter essa disponibilidade de realmente permitir que os cipeiros façam o seu trabalho. Então, acredito que a gente tem aqui participantes de RH, participantes da segurança do trabalho, e aí o importante é que a gente se conscientize e consiga conscientizar o empregador que realmente o papel da CIPA é fundamental. E aí o treinamento é interessante a gente ter uma pessoa que faça esse treinamento e consiga fomentar isso para quem está participando, né? Então, realmente, assim, transmitir para esses membros da CIPA qual que é realmente o papel do cipeiro.
E qual que é o objetivo real no dia a dia? Então, o treinamento ele é fundamental para que a pessoa que foi eleita ou que foi indicada entenda o objetivo e também consiga colocar na prática, né? Porque isso é fundamental. A gente não adianta só ter a teoria e também não ter a prática, né? Então, no treinamento, a gente precisa ter noções sobre acidentes e doenças no ambiente de trabalho. A CIPA faz um papel fundamental relacionado a essa questão de acidentes. Quando a empresa não tem o técnico de segurança, ou inclusive quando tem o técnico de segurança, a CIPA pode estar participando da investigação de acidentes. Então, isso é importante para saber que tem esse compromisso, né, essa responsabilidade. Também saber qual que é a metodologia, né, da investigação que está sendo feita, princípios gerais de higiene no trabalho. Pode passar, Flávia, que eu acho que deve ter mais um aqui. Isso, então, noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária, noções sobre o PCD, como reabilitar, então, se caso tiver essa necessidade. Também aqui a gente tem a questão de organização, prevenção de assédio também, assédio moral, assédio sexual. Quando a gente fala em assédio, a gente está falando em todos os tipos de assédio que possam ocorrer, então, na empresa, né? E aí é fundamental que o treinamento seja muito bem feito, porque aqui que parte como que vai ser a nossa CIPA durante esse 1 ano. Então, se o treinamento for muito bem feito, se a pessoa que a gente chamar para passar esse treinamento, né, tenha realmente uma paixão por esse assunto, tenha conhecimento, que é fundamental também, ter o conhecimento e saber repassar esse conhecimento, é aqui que a gente parte, então, para ver como que vai ser a nossa CIPA. Muito bem, treinamento é parte fundamental. Aqui a gente tem mais uma tabela mostrando para vocês, então, qual é o tempo de treinamento que cada empresa tem que ter, e isso varia conforme o grau de risco da empresa. Inclusive, pode ser feito parcialmente o treinamento de forma online, de forma remota, mas tem, inclusive, normas para que uma parte do treinamento seja feito presencial. Isso aí. Então, a legislação também prevê essa questão de quantidade de horas, né? Então, de acordo com o grau de risco. Na norma, então, fala que se o grau de risco for 1, 8 horas, se for 2, 12, se for 3, 16 horas e 20 horas se for grau de risco 4. E essa questão do presencial é interessante, né? Que a gente está vivendo aí numa era que e eu vejo que também a gente não tem muita perda de ser remoto ou de ser presencial, mas quando a gente fala de treinamento da CIPA, a gente está falando de investigação de acidentes, a gente pode estar falando também até de um treinamento básico de primeiros socorros, né? Principalmente quando a empresa não tem o SESMIT constituído. Então é importante sim essa questão do presencial também, até para quem está dando treinamento sentir como é que está o pessoal que foi eleito, que foi indicado. E então é mais fácil também para o treinador ter esse sentimento ali, ver como é que vai seguir aí a comissão interna. E agora a gente passa para as regras da CIPA, porque como a Franciele ressaltou já, não basta ter apenas no papel a CIPA, é preciso que ela seja efetiva, que ela tenha um trabalho, inclusive registrado. Como que funciona essa parte de regras gerais para a CIPA? Isso aí, então é fundamental que nós façamos o registro, né, de todas as participações da CIPA, principalmente as reuniões, então, as reuniões que devem ser mensais, né, com exceção aí das empresas EPP e EME, que podem ser, então, bimestrais, mas a maioria das empresas, então, precisam que as reuniões ocorram mensalmente e faça o registro. Faça o registro dessas reuniões e, além disso, também faça o registro das participações dos funcionários, né? Então, de quem faz aí, dos membros da CIPA. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma quantidade de faltas máxima, na verdade, sem justificativa. Quando não tem justificativa, né, para essas faltas nas reuniões, a pessoa que faltar mais que 3 reuniões sem justificativa, ela pode sair da CIPA, então pode ser retirada. Então, por esse motivo, é fundamental que faça esse controle, esse acompanhamento das reuniões mensais ou bimestrais. Sim, então, precisa ter as atas, como eu já comentei. Então, essas atas, elas podem ser via meio eletrônico, elas podem ser, então, via registro. Antigamente, a gente tinha muito aqueles livros de registro, e aí cada empresa define como acha melhor, mas é obrigatório esse registro.
Sempre que a empresa constituir o SESMIT, né, que esse é o cenário mais fácil, vamos dizer, ou não, né? Mas assim, quando tem o SESMIT constituído, que é o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, a CIPA trabalha em parceria. Nem sempre tem essa possibilidade, até porque as empresas normalmente contratam o SESMIT quando realmente é obrigatório. Infelizmente, né? A gente sabe que seria interessante se todas as empresas pudessem ter o SESMIT constituído. E aí, né, quando houver um acidente grave ou fatal, é obrigatório, então, a questão da realização da reunião extraordinária. Então, pode ser convocada em outro momento a reunião extraordinária, não precisa ser somente quando houver acidente grave ou fatal, mas se caso ocorrer, aí a gente tem que ter atenção a essa regra da CIPA, que é realmente realizar a reunião extraordinária. Muito bem. Agora a gente vai encaminhar, então, como a gente prometeu desde o início para vocês, a nossa apresentação de soluções. Como que a Metadados pode ajudar você na gestão da CIPA? A gente quer mostrar isso para vocês. E aí eu começo perguntando para a Fran, essa é exatamente a minha pergunta. Como a gente aqui da Metadados, Fran, pode ajudar o RH, a área de SST das empresas em relação à CIPA? Perfeito, Flávia. Então, assim, como eu comentei, a CIPA é uma ferramenta de trabalho das empresas, né? Precisa ter esse cuidado e fazer esse acompanhamento também. Quando a gente tem um sistema para gerir a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a gente consegue, então, centralizar essas informações num local só. Então, aqui tem alguns itens no que nós, né, quanto fornecedores do sistema, a gente consegue, então, estar auxiliando no dia a dia as empresas na questão da gestão, até para sobrar tempo para fazer outras coisas também, né? E aí, então, aqui a gente faz o gerenciamento completo, de acordo com a NR. Nós temos aí o dimensionamento automático dos membros, então, de acordo com o grau de risco, o sistema já dimensiona a quantidade de funcionários dentro do sistema, então ele já vai fazer esse dimensionamento automático. A gente consegue, então, fazer as emissões de documentação, de editais, faz a gestão das datas das reuniões, faz também o controle aí das estabilidades, que a gente sabe que isso é o principal questionamento quando eu vou implantar o sistema. Flávia, mas eu vou conseguir saber qual que são os meus funcionários que têm estabilidade? Sim, vai conseguir. Inclusive, o sistema faz esse alerta. A Fran foi eleita, mas eu estou querendo aqui desligar ela. O sistema vai trazer um alerta informando que, então, a Fran tem estabilidade até tal data. Se a empresa quiser seguir com o desligamento, o sistema não vai fazer nenhum tipo de impedimento nesse sentido, mas ele vai alertar que realmente esse funcionário tem estabilidade. Muito bem, Fran, tem mais coisa? Tem sim, pode ter mais um aí, mais um slide. É que eu, como consultora, se deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Eu, como produtora de conteúdo, não sou da área de RH, né? Um pouquinho a gente acaba se envolvendo porque produz conteúdo para o RH, mas assim, ó, eu já fiquei apaixonadíssima pelo nosso sistema. Como que pode ajudar o RH? Que ó, faz o dimensionamento automático dos membros, controla os que têm estabilidade também, não precisa ficar ali batendo cabeça, né? Sensacional, mas a gente tem mais, então vamos mostrar que mais a gente tem. Tem sim. Registro das atas, né? Então a gente pode estar fazendo a emissão das atas, além de estar todos centralizados ali. Então, a gente sabe que na área da segurança, como qualquer outra área, hoje a gente tem uma questão de rotatividade aí de funcionários. E aí a maioria das empresas salvam em Word essas informações, numa pastinha compartilhada. E às vezes, para conseguir achar onde estão essas informações, a gente tem bastante dificuldade. Isso é uma coisa que é um detalhe bem importante que eu encontro no meu dia a dia. Porque eu inicio a implantação, o técnico de segurança recém entrou na empresa. Eu preciso estar buscando as informações. E aí, quando a gente tem essa centralização das informações, realmente facilita muito o nosso dia a dia, o dia a dia de quem está trabalhando na empresa e até quem vai auditar essas informações, né? Então, eu preciso saber se realmente a empresa está fazendo a nossa gestão da CIPA. Aí eu posso, então, entrar no sistema e conferir. Lembrando que a gente vai conseguir também fazer uma restrição de acessos. Não quer dizer que eu vou ter acesso a metadados
todo mundo vai ter acesso às atas, não, de forma alguma. Até porque são informações bem restritas, né? Então, a gente consegue fazer essa restrição de acesso. Então, aí nós temos o nosso sistema, ele não é somente de segurança do trabalho e saúde ocupacional, bem pelo contrário, nós somos um sistema de folha de pagamento e temos integrado, então, os módulos de segurança do trabalho e saúde ocupacional. Então, tendo essa integração das informações, a gente não depende de pedir as informações para o pessoal da folha. Então, eu sei que isso é uma dificuldade do dia a dia, principalmente do técnico de segurança, de estar dependendo de quem trabalha com a folha, e a gente sabe que o dia a dia também de quem trabalha com a folha é corrido, e assim sucessivamente, né? Então, aí não tem essa dependência das informações. Além disso, a gente vai ter segurança nas informações, nós temos auditoria de quem está fazendo as inserções, de quem está fazendo as alterações, né? E além disso, ter todo o controle dos mandatos, então, relacionados à gestão da CIP. Muito bem. Para quem está interessado, então, já conheceu um pouco do nosso sistema, do nosso produto, pode mandar aqui no chat "eu quero", e daí os nossos especialistas vão entrar em contato com vocês. Só que não acabou ainda, a gente vai mostrar um pouquinho do nosso sistema, e para isso a gente vai fazer uma troca aqui, a Franciele vai assumir as picapes, vai assumir o controle aqui da apresentação, para poder mostrar para vocês. Eu sei que o pessoal se animou, viu? Resolveu mandar pergunta aqui para a gente, então tá cheio de pergunta para responder. A gente vai responder essas perguntas depois dessa apresentação do nosso sistema, então fiquem aí para ouvir as respostas das suas dúvidas, mas a gente também quer apresentar essa solução tão maravilhosa que a gente tem, então fica mais um pouquinho, conhece, quem sabe entra em contato com a gente já e depois a gente responde essas perguntas. Vamos lá fazer essa troca, então? Vamos sim. Só vai. Agora sim apareceu aqui para mim. Prontinho. Da sequência? Pode dar sequência. Estamos vendo aqui a sua tela. Então essa é a nossa carinha do nosso sistema, né? Então é aqui que a gente trabalha com o módulo, com a parte de folha. E aí a parte de CIPA, então, é onde é que nós iríamos trabalhar com ela. Então aqui nós já temos a nossa guia aqui, então nossos menus. Aqui onde a gente cadastra a CIPA e aqui onde eu comentei, então, que o sistema já faz o dimensionamento automático. Então, como lá na folha já tem a informação do grau de risco, o sistema já traz a quantidade de funcionários. Quando eu coloco o período aqui, ele já me dimensiona automaticamente a quantidade, então, de membros que eu tenho que ter. Então, aqui ele já me diz que são 3 eleitos, mas 2 titulares e 1 suplente. Então, aqui a gente consegue estar evitando o erro, né? Aqui, ó, 3 para representantes da empresa e 3 representantes dos empregados. Feito isso, a gente inicia, então, todo o processo eleitoral da CIPA. Aqui eu já tinha, então, deixado prontinho, né, as informações, a quantidade de votação, de votos por membro. Aqui a gente já conseguiria fazer a emissão de editais. Eu vou demonstrar bem rapidinho aqui mais para vocês terem uma noção, né, das facilidades que a gente tem no sistema. Então, aqui a gente já faria a divulgação do edital, nós podemos também estar enviando por e-mail, então, nós temos várias possibilidades aí de divulgação. A questão, então, da CIPA, no momento que eu faço a votação, eu finalizo ela, automaticamente o sistema já vai me levar, então, quem foi os eleitos. Ele já traz, inclusive, o desempate. Então, sempre que o sistema, então, como a gente tem a data de admissão ali, o funcionário, a gente sabe que quando tem empate, ele consegue, então, nos trazer a questão de quem que está mais tempo na empresa, e aí coloca, então, a quantidade ele coloca em questão de ordem, né? A quantidade de quem foi eleito. Então, assim, ele já traz a informação. O único trabalho mesmo que a gente tem de colocar é a ocupação. Então, a ocupação, como o sistema não tem essa informação no sentido de quem foi escolhido como vice-presidente, se tu queres ter um secretário fixo, também tu pode, né? Então, por esse motivo que ele traz essa flexibilidade. Aqui a gente consegue, então, emitir aí a composição da CIPA também, para fazer as divulgações. Então, os relatórios, conforme eu já comentei, eles são bem completos e são customizáveis também. Eu não quero, Fran, esse relatório. Não tem problema, a gente consegue, então, criar um formato diferenciado, né? Então, aqui a gente tem todo o relatório, composição da CIPA. O sistema também traz
a questão da cédula já prontinha. Isso eu sei que a maioria do pessoal não gosta muito de criar a cédula. Aqui eu não sei se ele vai emitir porque eu já concluí, mas vamos dar uma conferida aqui. Ó, então aqui está certinho, ó, então a cédula já prontinha. Então, Flávio, o sistema ele é bem completo nesse sentido no gerenciamento da CIPA. Como eu comentei também a questão da estabilidade, ele já gera então a estabilidade também automaticamente, e assim a gente consegue fazer vários controles aí relacionados à comissão interna de prevenção de acidente. Então aqui é onde ele faz aqui o controle da quem faz parte da CIPA, ó. Então a gente consegue fazer os filtros e, como eu comentei, tentar demitir. Nesse período, o sistema ele vai trazer um alerta avisando. Então é bem importante a gente ter todas essas informações centralizadas, sem precisar ficar procurando no Word, né? Ou até às vezes o RH quer demitir e não sabe quem faz parte da CIPA. Não tem essa necessidade, né? Vai ter todas as informações centralizadas num local só. Isso aí. Agora sim, a gente vai para uma parte que é a reta final, está acabando aqui nosso webinar, nossa palestra online, mas que é uma reta final muito importante também. Sei que tem muita gente aí que quer ouvir a resposta para a sua pergunta. Então, eu vou mediar aqui, vou fazer as perguntas. Quem tem todas as respostas é a Franciele. Nem todas. Tô brincando, mas o sistema, então, o Flow, a gente está apresentando uma funcionalidade dele, né, Flávia? Mas a gente sabe que na parte de segurança do trabalho ele tem várias outras funcionalidades que facilitam o dia a dia, tanto da parte na área de segurança do trabalho, quanto o pessoal de RH. Porque, como a gente comentou, nem todas as empresas têm a área de segurança do trabalho, mas a maioria tem o RH, né? Tem que ter lá uma pessoa do RH. E aí ele faz outras gestões, como, por exemplo, a entrega dos EPIs, a gente faz o envio dos eventos ao e-social, a gente consegue fazer, então, toda a gestão relacionada aos exames, que é uma preocupação bem grande nas empresas de não deixar passar, então, aí os vencimentos. Aí a gente é apaixonada aí pelo sistema, né, Flávia? Então eu tive só que complementar aí a tua colocação. Pode seguir, por favor. A gente está vendo aqui, né, EPI, PGR, a gente sabe que são assuntos muito importantes porque tratam da vida das pessoas. Então, a vida, a sobrevivência mesmo das pessoas. Então, são assuntos muito importantes. Bom, vamos lá para as nossas perguntas, então. A Cirlei perguntou o seguinte. Primeiro, ela disse olá, contou que trabalha numa empresa que não tem CIPA e que questionou essa questão, né, por que não tem, então, CIPA, e disseram que é só a partir dos 50 funcionários que é criada a CIPA. Existe algum caso em que isso é real, Fran? Na realidade, sempre não é somente a quantidade de funcionários que a gente precisa se atentar. A gente precisa se atentar ao teu grau de risco. Então, é de acordo com a gente mostrou ali no slide, depende do teu grau de risco e a quantidade de funcionário que tu tens. Então, eu não vou saber te dizer se tu é obrigado ou não a constituir a CIPA, porque nós precisamos ver o KNAI. Então, o KNAI lá, que é o Código Nacional da Atividade Econômica, e vendo o KNAI, a gente vê a quantidade de funcionários, a gente vê o grau de risco primeiro, depois de ver o grau de risco, a gente vai ver aí a quantidade de funcionários. E aí nós vamos saber se é necessário ou não compor a... Eu comentei com vocês antes que a gente tem um book, né, sobre CIPA e lá tem o quadro que mostra qual é o dimensionamento em cada um dos casos. Então, se você quiser baixar o nosso guia da CIPA, tem o link aqui no chat, tá? Então pode te ajudar também nessa resposta, Cirlei. André perguntou, quando a empresa comunica as datas de eleição 60 dias antes, tem algum problema em fazer desligamento de alguém, mesmo antes das inscrições ou durante o período de inscrições? Nesse caso, se o colaborador ainda não se candidatou à CIPA. Não, nesse caso não tem problema, tá? A pessoa só vai ter estabilidade referente ao processo eleitoral quando ela se candidatar. Então, tu abriu o período do processo eleitoral e nesse período, até a finalização da votação, a pessoa que se candidatou, sim, tem estabilidade. E essa estabilidade o sistema também gerencia. Então, por exemplo, quando eu fizer a candidatura dele lá no processo eleitoral, automaticamente o sistema já gera a estabilidade inicial
do processo eleitoral até o final. Tá? Então, isso o sistema também faz essa gestão. Mas não tem problema de ser demitido se não se candidatou e não está ainda no processo, após se candidatar, né, no caso, aí sim, depois que se candidatou, aí sim não pode ter essa questão, até pode, né, mas ele vai ter estabilidade, aí é uma questão legal, que aí gera custos aí para a empresa. Fran, só para a gente reforçar aqui o período de estabilidade, é desde que a pessoa se candidata, se ela for eleita, ela continua com a estabilidade pelo período de 1 ano e posteriormente ainda tem alguma estabilidade? Isso, então assim, quando a pessoa se candidatou, ela tem estabilidade no período então do processo eleitoral. Findou o processo eleitoral e ela foi eleita, aí ela tem estabilidade de 1 ano e mais 1 ano após o mandato. Isso aí, então são 2 anos aí de estabilidade. Ainda sobre estabilidade, a Marta perguntou se os membros suplentes da CIPA têm estabilidade. Se for eleito, sim. Então, todos que forem eleitos têm direito igual, mesmo sendo titular ou suplente. Aí, somente os indicados mesmo que não têm direito à estabilidade. E uma pergunta aqui que tem sido até recorrente quando a gente fala nesse assunto: como funciona em empresas que operam 100% no home office? Precisa constituir de qualquer forma, então precisa dimensionar de acordo com o KNAI, o grau de risco e a quantidade de funcionários. Então, a obrigação de constituir CIPA, ela segue. Hoje, nós não temos nada na legislação de segurança do trabalho em específico falando sobre essa questão do trabalho home office, infelizmente, porque eu acho que seria bem importante ser agregado na nossa legislação, porque é uma prática comum após a pandemia. Então, inclusive, a gente tem bastante dúvidas, por exemplo, de como fazer o levantamento de riscos para uma empresa que está 100% home office. Então, hoje é uma prática comum fazer o levantamento como se os funcionários estivessem na empresa, mas acredito que não seria o ideal. E como a nossa legislação não é clara sobre isso, cada empresa se adapta da forma com que entende, mas sim precisa constituir CIPA igual mesmo sendo home office. E o Giovanni perguntou: o colaborador em contrato de trabalho, menor aprendiz ou em férias, pode se candidatar nas eleições? Menor aprendiz, aí é uma dúvida que eu vou responder, mas não vou responder 100%, tá? Mas eu acho que a legislação não prevê nada sobre isso. O que prevê é a questão de contrato com data inicial e data de término, aqueles contratos que, como é que a gente fala, que é... Temporários. Isso, talvez na legislação não está temporário, mas não deixa de ser temporário, que tu já tem a data certa, né, de início e a data de término. Aí, se terminar o contrato, a pessoa pode ser rescindida sem pagar o período de estabilidade. Agora, o menor aprendiz, eu acho que não tem nada que fala na legislação que impeça a inscrição dele, porque o menor aprendiz ele é CLT, diferente de um estagiário, né, que o estagiário não tem vínculo, então não pode se candidatar. Agora, o menor aprendiz, eu posso confirmar e retornar, se tu quiseres deixar o e-mail, a gente confirma essa informação, mas desconheço ter algo relacionado 100% a menor aprendiz na legislação. E funcionário que está em férias pode se candidatar normalmente? Ah, pode. Tu sabe, Flávia, que eu já vi empresas de abrir processo eleitoral no período de funcionários específicos estar de férias para que essa pessoa não se candidate. Mas isso não tem nenhum tipo de impedimento. Claro que talvez ele não vai ter a informação, mas ele poder se candidatar, ele pode. E a Meire perguntou, nos disse: olá Meire, uma empresa com 43 funcionários, qual é a quantidade de espeiros que ela precisa ter? Isso depende, né? Então a gente sugere que consultem mesmo essa tabela que está no nosso e-book, a tabela da ENC5, porque vai depender do grau de risco da sua empresa e tudo mais, é isso, né? É isso, eu vou colocar aqui só para vocês terem uma noção. Quando a empresa é de grau de risco 2 e tem de 30 a 50 funcionários, o sistema nem dimensionou. Isso quer dizer que não tem necessidade de constituir a CIPA, mas aqui o exemplo é grau de risco 2. Se pode ser que teu grau de risco seja 3 ou 4, aí muda o dimensionamento. Então, é interessante, conforme a Flávia comentou, baixa esse material e lá no material você vai conseguir ter 100% de segurança de se precisa ou não constituir. Muito bem. E a Andrea também perguntou: numa empresa pequena que não tem técnico ou
engenheiro do trabalho, qual é a melhor forma de seguir com a implantação da CIPA? É preciso contratar uma consultoria especializada? Preciso, não é. Agora, necessário, talvez sim, de acordo com a questão da exposição de riscos, né? Tu precisa ter uma pessoa treinada, que é o designado isso sim é obrigatório, né? Que eu falo muito de acordo com a legislação. Agora, se vê a necessidade de ter uma empresa especializada, porque a recorrência de acidentes é grande, ou vocês estão tendo muitos afastamentos em função de doenças ocupacionais ou atestados médicos, eu orientaria sim ter uma assessoria, e aí ali ele vai conseguir fazer essa análise melhor se é realmente necessário ter mensalmente alguém para conduzir essa questão relacionada à CIPA. Tu vai avaliar a tua situação, né? Cada empresa tem a sua necessidade específica, mas a minha dica aqui é baixa o checklist da CIPA que a gente produziu, o link está aqui, inclusive no nosso chat, e aí tu vai poder ver, né, quais são as etapas, as principais etapas ali para a instalação da CIPA, e já é um encaminhamento que tu dá em relação a esse assunto. O Carlos perguntou se é obrigatório que a CIPA investigue denúncias de assédio no ambiente de trabalho e ainda pergunta se o canal de denúncias também é obrigatório. Sim, então nós tivemos aí a publicação de uma lei, agora eu não vou saber não vou me lembrar exatamente qual que é a lei, mas foi março de 2023 e ela começou a vigorar em janeiro de 2024, onde a gente precisa obrigatoriamente ter um canal de denúncias. E esse canal de denúncias, então, quem teria que receber as denúncias seria a CIPA. Então, isso foi determinado que quem é responsável, então, por essas denúncias que possam ocorrer na empresa, de qualquer tipo de assédio, então, quem tocaria esse processo me fugiu a palavra, o processo mesmo de realizar ali a análise, né, tem que ser assim. Então, sim, é obrigatório a empresa ter esse canal. E a Camila perguntou se nós, da Metadados, prestamos serviços de implantação da CIPA. Nós não prestamos serviços de assessoria relacionado, né, a esse serviço, não. Nós, como consultores, no momento que a gente implanta o sistema, querendo ou não, a gente acaba dando uma assessoria, alguns auxílios, como a gente é especialista no assunto, né, então, tanto da folha de pagamento quanto da área de segurança do trabalho, ou treinamento e desenvolvimento, vocês vão ter sempre consultores especialistas nesses assuntos. Então, são pessoas que já têm profissionais que já têm experiência na área, sempre vocês vão estar com esse respaldo legal. Então, qualquer orientação que a gente for dar, sempre vai ter a questão de legislação por trás, né? A gente nunca vai dar nenhuma orientação que não esteja de acordo com as legislações. Mas a gente não presta esse tipo de serviço relacionado à segurança do trabalho somente ao nosso sistema mesmo. É porque a gente, além de ter esse sistema tão bacana que a gente apresentou aqui um pouquinho para vocês hoje, a gente tem consultores que são altamente especializados, estão prontos para atender vocês quando vocês precisarem. E aí sim tem entendimento de legislação, no que a gente pode ajudar, a gente está sempre à disposição para além do nosso sistema, né? Esse é um diferencial também, né? A Karina perguntou quais são as pautas que são aceitas. Eu acho que são as pautas do CIPEiro às reuniões. Isso. Então, são 3 faltas não justificadas, tá? Porque se tu tiveres, por exemplo, uma falta lá que tu estava de atestado médico ou que tu estava de férias, então se tu tiveres falta justificada, não contabiliza. Agora, se tiveres falta não justificada, são 3 faltas que aí sim a gente pode ter a retirada, então, do membro da eleito. E o Jonathan perguntou por quantos mandatos consecutivos poderão ser reconduzidos os membros titulares da CIPA, representantes da empresa. Eu até tinha visto essa pergunta, estava dando uma olhada antes, e assim, a legislação ela só prevê que pode ser reeleito uma vez, né? Mas aí quando a gente está falando de eleito. Quando a gente está falando de representantes da empresa, nós não temos nada determinado na norma. Então, acredito que não tenha uma definição. A quantidade de mandatos não é definida ali pela ANR. E a Andréia perguntou se a estabilidade da CIPA é 1 ano de mandato e mais 1 ano de pós-mandato, mesmo para as empresas de pequeno porte? Sim, sim. A estabilidade ela não muda, independente do porte da empresa. Isso aí. A Lorena pergunta se o treinamento da CIPA a respeito desse assunto, se pode contratar um profissional que entenda melhor sobre os temas dos treinamentos da CIPA. Então, se uma pessoa externa pode fornecer o treinamento da CIPA.
Pode sim. Isso é uma prática bem comum das empresas, né? Até porque o técnico de segurança, vamos dizer, vou falar por mim, né? A gente sabe um pouquinho de cada coisa. A gente não é especialista, né? Então a gente sabe um pouquinho do geral. Por quê? Porque a gente precisa saber tudo, né? Tudo não, né? Mas assim, a gente precisa saber ter um pouquinho de conhecimento de cada NR, vamos pensar, para a gente colocar em prática na empresa. Então, nem sempre o técnico de segurança vai ser especialista na CIP. Então, sim, é possível contratar uma pessoa externa, não tem problema nenhum. Gente, a gente já está se encaminhando para o final, tem aqui mais algumas perguntas e daí a gente vai encerrar, tá bem? A Karina perguntou se o Flow gera dashboard. Gera dashboard. Da área de segurança do trabalho, a gente está em processo aí de desenvolvimento, mas nós já temos o nosso roadmap, então, principalmente da parte de folha de pagamento já está tudo pronto, né, essa questão do dashboard, mas sim, nós temos já aí no nosso roadmap. E ainda dá tempo para quem estiver interessado em saber mais sobre o nosso Flow, aqui só mandar no nosso chat eu quero e os nossos especialistas entram em contato com você. Então, Cláudio perguntou, disse o seguinte, que trabalhou em uma empresa com um contingente de 300 funcionários, mas que eles estavam em 4 CNPJs. Nesse caso, não quis fazer o processo da CIPA, apenas implantou um designado. Quais são as penalidades? Aí essa questão de penalidades, aí tem uma legislação específica que fala, né, das multas, enfim, mas isso não é o correto, né? O correto é sempre por CNPJ. Então a gente faz, isso está bem claro na INR, onde ela fala que é por estabelecimento que deve ser constituída a CIPA. Claro que ali talvez até para ti foi, para a empresa em si foi até melhor, porque não ia ter necessidade de constituir a CIPA. Aí quando tu fez a junção e dimensionou, aí teve a necessidade. Mas, não fez a constituição, tu só indicou, né, Flávia? Tu só teve um indicado, isso? Isso, ele só teve o indicado, não chegou a ter eleição. Nesse caso, tu teria que ter um indicado por CNPJ, né? O correto seria, se tu não tem obrigatoriedade de constituir a CIPA por CNPJ, tu teria que ter o designado, então, por CNPJ. Exatamente questão de valores, eu não sei te dizer, mas se tu tiver essa fiscalização, sim, aí tu está suscetível à multa. E para a gente encerrar aqui a nossa pergunta da Brenda, órgão público com funcionários de empresas terceirizadas conta para o quadro mínimo de funcionários? Essa dúvida. Órgão complexa essa, hein, Brenda? Para a gente encerrar mesmo. Nós temos, na verdade, a questão de terceirização. Aí tem que ver qual que é o tipo de vínculo, né? Então, a INR, eu acho que até no nosso material não fala muito sobre esse assunto, porque é algo bem específico. Mas a INR fala sobre essa questão de terceirização de serviços, tá? Tem que ver, órgão público sempre tem uma legislação própria, né? Ele não segue, como o município, ele tem uma norma específica do município, a gente tem que ver o que fala a norma do município. Mas o principal aqui que tu vai ter que observar é se eles são terceirizados por uma empresa, né? Então, eu estou terceirizando o meu serviço de limpeza, então eu contratei uma empresa e eles estão colocando os funcionários aqui dentro. Ou são funcionários vinculados ao CNPJ da prefeitura. Então, primeiro detalhe, tu tem que observar isso. Se for uma empresa que eu estou contratando, eles estão colocando os funcionários aqui dentro, quem tem que ver o dimensionamento da CIPA é a empresa que você contratou. E aí é bem importante você fiscalizar isso, porque você tem que fiscalizar se essa empresa está realmente cumprindo toda a legislação de segurança do trabalho. Tá? Por quê? Porque vocês são coautores. Então, vamos supor que a empresa não esteja, quem se responsabiliza junto é a prefeitura. Agora, se for contratação direta da prefeitura, acredito, tá? Aí eu não vou te dar 100% de segurança, porque realmente eu não sei 100%, mas pela questão de lógica, tu teria que ver a quantidade de funcionário que tu tens vinculados ao CLT e dimensionar, tá? E aí ver se precisa, senão tu tem que ter um designado. Aí é essa a questão. Mas se tu ficou com alguma dúvida, deixa o teu e-mail aqui no chat que a gente te responde por e-mail, tá? Fica bem tranquilo que a gente vai respondendo. Muito bem. Assim a gente encerra a nossa palestra online sobre CIPA. Conformidade, muitas dúvidas chegaram, o pessoal largou a timidez do frio de lado e mandou essas dúvidas aqui. É sempre um prazer responder vocês. E também vem algumas dúvidas com um nível de complexidade que às vezes a gente não tem a resposta na hora, né? É um arcabouço legal muito grande e a gente acaba tendo que consultar aí a legislação. Mas foi muito legal ter a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado também de estar conosco nessa tarde e tenham gostado do Flow, conheçam mais
o nosso sistema web para questão de saúde e segurança do trabalho e também folha de pagamento. Franciele, muito obrigada por ter aceitado, ter topado o convite de estar aqui com a gente nessa tarde. Parabéns pela sua participação. Obrigada, Flávia. É sempre um prazer estar aqui, repassando um pouquinho do conhecimento que a gente tem e demonstrando essa ferramenta aí que é tão usual, né, no nosso dia a dia e facilita tanto também na questão de todas as funcionalidades que a gente tem no dia a dia, a gente consegue estar facilitando o uso aí com o sistema Flow. Muito bem, quero agradecer também o Fábio, nosso colega aqui do marketing, que esteve nos bastidores do webinar hoje. E a gente é o trio F, né? Franciele, Fábio e Flávia. Eu encerro por aqui, gente. Não podia perder. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente. Até mais.